Fala aí pessoal, aqui é o JP e agora a gente continua o nosso estudo de eletroquímica. Bom, no primeiro vídeo dessa série a gente viu justamente que eletroquímica é uma parte da química que vai estudar a relação de energia elétrica com reações químicas. E aí a gente relembrou alguns conceitos lá de reações de oxirredução, lembrando o que era oxidação, o que é redução e a reação global, né, como montá-la. Bom, a partir disso, vamos agora aprofundar um pouquinho mais em conceitos básicos da eletroquímica. Bom, o primeiro conceito extremamente importante aqui é o conceito de célula eletroquímica, também chamada de cela eletroquímica, tá? É a mesma coisa. O que é isso? É um sistema que vai ser formado basicamente por dois eletrodos. E o que é um eletrodo? Um eletrodo geralmente vai ser um condutor metálico que vai estar em contato com um meio condutor de eletricidade. Por exemplo, aqui a gente tem a representação de um eletrodo. Perceba que eu tenho justamente aqui uma barra de metal, ok? Porque metais, lembrando que em sua forma metálica, são bons condutores de eletricidade. E nesse eletrodo, além de ter o metal, nós temos uma solução que vai ser geralmente aquosa, com íons desse mesmo metal. Então não tem perigo de acontecer uma reação dentro desse eletrodo somente por colocar um metal na sua própria solução aquosa, tá? De íons desse mesmo metal, ok? Também, mais para frente, a gente vai ver que se eu não quiser utilizar um eletrodo com um metal, né, um condutor metálico, também a gente pode utilizar, por exemplo, grafite. Tá? Então, grafite não é um metal, né? Grafite é feita de carbono, mas grafite é um bom condutor de eletricidade. Então, a gente encontra, por exemplo, lá em eletrólises e tudo mais, encontramos eletrodos de grafite, ok? Mas vai ser a mesma lógica. Então, aqui a gente tem uma parte da nossa célula eletroquímica, ok? E justamente por termos dois eletrodos, a gente vai classificar o primeiro eletrodo vai ser chamado de cátodo. Como que eu sei qual que é o meu cátodo? É o eletrodo onde justamente vai acontecer a reação, né, a semi-reação de redução, ok? Então, se eu tenho a célula, que são dois eletrodos, um dos eletrodos é chamado de semicélula ou meia célula. E nós temos o outro eletrodo que é chamado de ânodo, que é onde ocorrerá a semi-reação de oxidação, ok? Então, às vezes a gente até encontra o termo catodo, né, ou cátodo, anodo ou ânodo. E como que a gente guarda aí? A gente vai guardar pela sigla aqui, o CRAL. Então, o que é o CRAL? Cátodo reduz, ânodo oxida, ok? Então, guarde isso porque vai ser extremamente útil. Lembrando que esse CRAL vai valer tanto para pilhas quanto para eletrólises, tá? Então, guarde isso. CRAL, para a gente lembrar onde que está acontecendo quem que é o cátodo e quem que é o ânodo, quando ele não nos informar. Então, a gente procura quem vai reduzir e quem vai oxidar, ok? Um outro conceito fundamental para a gente entender aqui dentro da eletroquímica é o conceito de potencial padrão de redução. Bom, então, padrão, então a gente representa por esse zerinho aqui em cima, e no caso aqui é de redução. O que é isso? É justamente uma medida da espontaneidade de uma semi-reação de redução. Ou seja, eu vou te dar uma semi-reação com um valor, e esse valor vai falar o quão espontâneo que é para essa reação acontecer, ok? E é justamente medido em volts. Então, isso aqui vai ser muito importante quando a gente tiver que calcular, por exemplo, a voltagem de um processo, ou a DDP, também chamado, né, diferença de potencial, ok? E por que é um potencial padrão? Porque ele é medido em condições padrão, tá? Lembrando que depois a gente até consegue, num estudo mais aprofundado, trabalhar fora dessas condições. Mas a nível médio, né, ensino médio, não precisamos saber fora disso. Então, quando ele fala de condições padrão, a gente precisa entender que eu estou falando de pressão atmosférica de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius, né, 298 Kelvin, caso necessário, e como a gente está falando aí de um eletrodo que tem
o condutor metálico e a solução, essa solução vai ter concentração de 1 mol por litro, ok? Bom, e como que eu consigo medir essa espontaneidade? Sempre vai ser baseado em um valor de referência, tá? Então, esse é um valor experimental e a partir das referências a gente calcula. E quem que é a nossa referência aqui? É o eletrodo de hidrogênio. Então, essa semi-reação de redução do hidrogênio vai ter potencial de redução de 0 volts. E aí, a partir dela, né, a partir desse eletrodo de referência, a gente calcula se uma semi-reação tem maior chance de acontecer, no caso de uma semi-reação de redução de acontecer, comparado com esse eletrodo de hidrogênio, ok? Só para a gente também se lembrar aqui, como que eu sei que essa daqui é uma semi-reação de redução, caso ele não falasse para a gente. A gente pega aqui que o NOx desse íon hidrogênio é mais 1. E agora, né, quando ele vira H2, o NOx é 0. Então, se reduzir o NOx, é uma semi-reação de redução. E além disso, ele também está recebendo elétrons, tá? Lembrando que aí a gente já viu lá atrás, numa outra série de vídeos, que é o OPA. Quem oxida perde elétrons e aumenta o NOx. Então, aqui é tudo o contrário, né? Tá reduzindo o NOx porque ele está ganhando elétrons, então é uma redução, ok? Bom, por exemplo, como que a gente vai analisar isso? Então, eu tenho aqui várias semi-reações e ele me deu o potencial de redução de cada uma delas, todos esses valores medidos aqui em volts. Um detalhe para a gente tomar cuidado é que isso independe do tanto de elétrons envolvidos, tá? Então, não tem como a gente fazer um paralelo aqui só pelo tanto de elétrons, ok? Na hora de fazer esses cálculos. E aí a gente pensa assim, ó, a ideia de potencial, por exemplo, eu tenho um potencial para ser um ótimo cantor. Potencial, a gente usa no senso comum, é a chance. Então, por exemplo, eu vou ter muito mais chance porque eu tenho muito potencial. É essa a lógica também aqui. Então, se eu tenho um alto potencial de redução, quer dizer que eu tenho muito potencial para reduzir, comparado com os outros. Então, quanto maior for esse valor de potencial, mais espontâneo esse processo. Então, se a gente olhar aqui, vemos essa tendência. Então, a gente pode falar, por exemplo, aqui, que o flúor de todos esses, né, o F2, vai ter a maior tendência de sofrer a reação de redução, ou seja, de se reduzir, ok? Porque ele tem o maior valor. Perceba aqui que a gente tem que levar em conta esse positivo ou negativo, tá? Então, mais 2,87 é um valor muito maior do que menos 3,05, ok? E uma outra maneira também de pensar, né, como a gente viu lá em reações de oxidação, se eu reduzo, ou se eu quero muito reduzir, eu sou um bom agente oxidante. Por isso que a gente também pode pensar nessa tendência aqui como o poder oxidante. Então, falamos, por exemplo, aqui, que nessa tabelinha, o F2 é a substância aqui, a espécie que vai ter o maior poder oxidante dentre as outras, ok? Dentre todas as outras. E se a gente analisa aqui, como que eu consigo pensar nisso? Bom, eu tenho aqui, ó, cátion prata, cátion zinco. Como o potencial de redução do cátion prata é maior que do cátion zinco, a gente pode falar que é mais fácil reduzir o cátion prata do que reduzir o cátion zinco, ok? E aí a gente consegue entender, por exemplo, por que existem metais que não são tão reativos, que são chamados metais nobres, tá? Os metais nobres vão apresentar um potencial de redução maior que 0. Então, eles vão querer muito reduzir, ou seja, eles não vão querer tanto se oxidar, ok? E aí, justamente, o ataque químico que geralmente o metal vai sofrer é um ataque que corrói ele, que oxida. E se ele não quer oxidar, por isso que ele não é atacado. Então, se a gente pensa, por exemplo, desses metais que eu tenho aqui, que no caso da tabela são prata, zinco e lítio, a gente consegue entender por que prata é um metal muito mais nobre do que zinco e do que lítio, ok? Porque ela tem aí um potencial de redução maior que 0, né? E bem maior do que o desses outros dois metais,
ok? Bom, uma outra forma também da gente ver isso daí em exercícios. Por exemplo, se muitas vezes ele não te der o potencial de redução, mas te der o potencial de oxidação. Oxidação e redução são processos contrários. Então, se eu tenho potencial de redução, é só eu trocar o sinal, né? A hora que eu virar a equação, uma equação que era de redução, vira de oxidação. E mesma coisa com o potencial aqui. Se o potencial de redução era positivo, ele fica negativo, e vice-versa, na hora que a gente inverte a equação, tá certo? Por exemplo, aqui ele nos deu essa semi-reação aqui. Eu sei que é uma semi-reação, não é uma reação global, porque os elétrons estão aparecendo. Só que ele me deu o potencial, tá aqui, ó, potencial padrão é mais 0,34 volts. Mas a gente não sabe, porque ele não falou aqui, se é redução ou oxidação. O que eu tenho que fazer? Olhar o NOx. Então perceba que o cobre aqui, a espécie cobre 2+, o NOx é mais 2. E ele está indo para cobre metálico, cobre 0. Se reduzir o NOx, então esse potencial é um potencial padrão de redução. Outro exemplo, aqui, agora ele deu do ferro metálico, formando aí o íon ferro 2. Perceba que novamente ele não falou para a gente se é redução ou oxidação, mas olhando aqui pela equação, a gente vê que o NOx vai de 0 para mais 2. Consequentemente, esse é um potencial padrão de oxidação, tá certo? Lembrando também que os metais, em sua forma metálica, estão no estado sólido, tá? O único metal que não entra nesse caso é o mercúrio, cujo estado, na sua forma metálica, é justamente no estado líquido, ok? Bom, vamos seguir então. Então, o que aconteceria, por exemplo, se eu colocasse uma barra de ferro em uma solução de íons cobre 2? Como a gente analisa aqui, perceba que o ferro tem um alto potencial para oxidar. Já o íon cobre 2 tem um alto potencial para reduzir. Se são dois processos simultâneos, então eu tenho alguém que quer muito oxidar e alguém que quer muito reduzir. Na hora que eu junto isso, a gente vê essa reação acontecendo. Olha só o que acontece ao longo do tempo. Então, assim que eu faço essa imersão da barra de ferro na solução de íons cobre, a gente percebe que acontece isso. Perceba que o cátion cobre 2, que é esse que está na solução, tem uma tendência a se reduzir. Então, ele tem tendência a sair de íon cobre 2 e virar cobre metálico, que é justamente aqui na onde estava a minha barra de ferro antes. Ela agora vai se transformar numa barra de cobre. Já o meu ferro que estava na barra, né, o ferro metálico, ele vai ter uma tendência maior a se oxidar. Então, ele vai querer sair da barra e ir para a solução, formando aqui íons ferro 2. Justamente por isso que a solução muda de cor, tá? Os íons cobre 2 tem uma coloração em água muito azulada. E justamente esses íons ferro não terão. Então, por isso que a reação fica bem mais clara e às vezes até inclusive transparente. E justamente o ferro metálico, ele tem essa cor cinza metálico, já o cobre metálico tem uma cor avermelhada, por isso que a gente vai ver essa mudança de coloração na barra também, ok? Se a gente junta essas duas semi-reações, a gente chega na reação global. E aqui, ó, é justamente isso. É global porque os elétrons não aparecem, então a gente tem aqui, ó, que o ferro sai da lâmina e vai para a solução. Já o cobre sai da solução e vai para a lâmina, ok? Então aqui, sólidos e no estado sólido e no estado aquoso, como a gente observa aqui nessa representação. Beleza? Bom, a gente fecha aqui mais uma parte dos conceitos básicos dentro da eletroquímica. Seguimos daqui a pouco aprofundando um pouco mais em um dos tipos de reação dessa parte da química.